Palme tinha motivos de sobra para querer que ele sofresse. As formigas quimera tinham destruído seu corpo, apagado sua identidade, transformado ela em uma arma contra as pessoas que ela amava. E agora o rei dessas formigas estava em sua frente, de joelhos, perguntando por uma tal de Komugi. Ela ficou horrorizada, e Hunter x Hunter tem essa característica que é tão rara em qualquer ficção. Ela consegue construir um antagonista de uma forma tão perfeita que quando o arco termina, uma parte considerável dos fãs não sabe mais quem era o monstro da história. Afinal, Meruem nasceu um monstro. Isso a gente não discute, mas o que Palme encontrou naquele dia era uma outra coisa. Mas para entender o porquê que tanta gente muda de opinião a respeito do Meruem no final da sua vida, é importante conhecermos um outro indivíduo. Isaac Netero, ou Isaac Netero, passou décadas em isolamento nas montanhas, fazendo 10.000 socos por dia, por gratidão, por amor às artes marciais. Ele era um cara que havia decidido se dedicar o resto da vida à beleza de um gesto. Não havia plateia, recompensa ou inimigo para vencer. Apenas o gesto. E essa ação de gratidão dele é extremamente importante para entender o porquê que algumas pessoas encaram o Netero como se fosse o verdadeiro monstro do arco das formigas quimera. Meruem nasceu sabendo que era o centro do universo como um fato consumado. Nenhum ser vivo chegava perto dele em força, velocidade ou inteligência. E não satisfeito com a sua superioridade nos atributos físicos, ele convoca os maiores campeões mundiais de jogos de tabuleiro e os destrói um por um, sistematicamente, até chegar em Komugi. Era uma garota que não conseguia enxergar, um tanto quanto desajeitada, sem força e sem nada que contribuísse com a Kogone. Mas tinha um porém. Essa garota jogava Gundi ou Gung em um nível tão alto que o próprio Meruem, tão superior, não conseguia alcançar. E Meruem não entendia o porquê. À primeira vista, era apenas ela, dedicada a uma coisa com intensidade que ultrapassava qualquer instinto de sobrevivência. E é a existência dessa garota que quebra a cosmovisão, a cosmologia, a visão de mundo do Meruem. A primeira rachadura aparece quando em uma das suas partidas o Meruem disse que se ela perdesse, ele arrancaria um braço dela. Mas imagine o quão surpreendente não foi quando ela disse que, ao invés de um braço, se ela perdesse, ele poderia tirar a própria vida dela. Meruem sente vergonha de si mesmo, da própria mesquinhez, e arranca o braço como reparação. Em um outro momento, tomado de si, Meruem decide que vai tirar a vida de Komugi. Mas quando ele entra no quarto e a vê tão indefesa, sendo atacada por uma ave, ele a salva instintivamente. E até mesmo ele fica parado, sem conseguir processar o que acabou de fazer. Ele agiu por instinto, e aparentemente esse instinto ele não deveria ter. Um pouco mais à frente, após a sua batalha com o Netero, o veneno começa a agir e ele sabe que está morrendo. Ele vai até Palme e aquilo que a gente começou esse vídeo falando, se ajoelha diante dela. Imagina, aquele cara tão superior, tão cheio de si, arrogante, que dizia que a violência era o poder dele. Agora ele se ajoelha diante da Palme e pergunta onde é que estava aquela humana, onde é que estava a Komugi. Ele não ameaça, não usa sua força, e um rei que nasceu acreditando ser o ápice de tudo, se curva diante de uma subordinada que o desprezava. E por outro lado, Palme ficou horrorizada, porque o que estava na sua frente já não era mais aquilo que ela jurava combater. Olha como esse cara mudou. Olha como ele está diferente. Voltando um pouco mais na sua batalha contra o Netero, Meruem falava sobre uma certa coexistência, sobre um mundo onde humanos teriam direitos e proteção. E até o Netero admitia internamente que as palavras estavam fazendo sentido e que ele estava um pouco balançado. Então, Netero apressou o combate para não ter que ouvir mais. Agora, eu preciso ser honesto com você. Porque esse debate tem um problema sério. É que quando a gente discute Meruem, tendemos a começar pelo final. Pelo quarto escuro, pelas mãos dadas, pela morte silenciosa, e esquecemos o começo. E esse começo importa muito. Meruem forçou a própria saída antes do tempo, causando ferimentos fatais na rainha, a criatura que o gerou. Ele tira a vida de outras formigas como se não fosse nada e devora os pais de uma criança e depois a própria criança só para testar o sabor.
porque para eles os seres humanos tinham o mesmo valor de um alimento descartável. O que vem a seguir é Gortô do Leste. O palácio seria transformado num centro de processamento humano e a gente tem um saldo de 478 mil pessoas que perderam as suas vidas sob o comando de Meruem. E um dos argumentos mais fortes é a questão da proposta de coexistência que o Meruem vai trazer para o Netero. Só que o próprio Meruem admite que os seus planos exigiam sim o uso da força e um período de controle total, e que muitos humanos seriam mantidos em algumas zonas restritas. Ele nunca abandonou a ideia de que as formigas eram superiores. Apenas decidiu quais humanos mereciam proteção e quais não. E é por isso que aquela bomba faz sentido dentro do contexto. Não foi o Netero que inventou a bomba. Ela foi desenvolvida e aprovada pelas V5, as 5 nações mais poderosas do mundo. O Netero apenas carregou a decisão coletiva que ninguém mais queria assinar ou sequer carregar contra uma ameaça que já havia tirado a vida de quase 500 mil de pessoas. E em seus momentos finais, o Netero diz: "Você não entende nada da malícia sem fundo no coração humano." Algumas traduções dizem malícia, outras dizem evolução, mas independente da palavra, o sentido que transparece é o mesmo. Para Netero, a humanidade supera ameaças biologicamente superiores pela capacidade de ser cruel quando precisa. E ele diz isso com orgulho, sem peso, sem remorso. O homem que passou décadas buscando gratidão e beleza morreu como uma bomba biológica, sorrindo. E a conclusão que eu consigo chegar, e você pode ter uma conclusão completamente diferente da minha, mas a minha é essa: quase 500 mil de mortes não somem porque alguém aprendeu a jogar Gung e morreu segurando a mão de outra pessoa. E um monstro que encontra a humanidade no leito de morte não apaga o rastro que ele deixou antes. E o próprio Togashi sabe disso. Ele não está dizendo que o Meruem era inocente. O que ele constrói é um paralelo. São duas certezas absolutas sendo testadas. Meruem tinha certeza que era superior em tudo. Netero tinha certeza de que sabia o que era humano e de que valia a qualquer custo defendê-lo. Komung testou Meruem. Ele abriu mão da certeza e morreu segurando a mão dela. Os argumentos do rei testaram o Netero. Ele cobriu os ouvidos, apressou o combate e morreu orgulhoso da malícia que o tornou capaz de vencer. O homem que buscou transcendência pela beleza de um gesto encontrou no fim a transcendência de ser capaz de fazer algo horrível e sentir que era certo. E o mais triste de tudo isso é que, talvez naquele contexto, fosse mesmo difícil proteger a humanidade sem abrir mão dela. E é exatamente por isso que, anos depois, a gente ainda está aqui, discutindo quem era o verdadeiro monstro. Enfim, esses são os meus argumentos e pensamentos, mas eu quero ouvir os seus. Quem você acha que era o verdadeiro monstro? Se o Netero era o verdadeiro monstro e não o Meruem? Se o fim da vida do Meruem justifica toda a sua trajetória? Se ele conseguiu se redimir? Deixa nos comentários, que eu acho que esse é um daqueles assuntos que estão muito bacanas de discutir. Então, se você gostou desse vídeo, clica no gostei, se inscreve nesse canal para mais análises assim, sugere outros temas de vídeo e até o próximo vídeo.